Oi, turma, bom dia! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá? Quero dizer que estou com muitas saudades e logo logo a gente vai se encontrar. Eu vou dar um beijo, né, para todos e espero que todos estejam aproveitando muito bem essas aulas, tá? Qualquer dúvida é só chamar na plataforma ou no WhatsApp da tia, tá? Que eu estou disponível. Então, na nossa aula de hoje, eu quero que vocês peguem o livro para a gente fazer a correção de duas páginas, que é da página 367 e 368, tá? Então, peguem o livro de vocês, todo mundo, e abram nessas páginas que a gente vai começar a nossa aula, tá? Então, primeiro, como a gente viu na aula passada, alguns conceitos sobre mapas, globo terrestre, planisfério, e eu quero só reforçar para vocês o que é um planisfério e o que é um globo terrestre, tá? Antes da gente ir já para as questões. E aí, ó, eu trouxe um exemplo aqui de um globo terrestre, tá? Um globo terrestre, esse formato aqui, né? Numa bolinha de isopor, um formato esférico, que demonstra, né, mais ou menos o formato da Terra, que também é o formato esférico. Quando a gente gira o globo terrestre, a gente consegue ter uma visão, né, da outra parte do globo, né, quando você faz esse movimento, né, giratório, certo? Mas quando a gente fala em planisfério, já é algo bem diferente, né? Vamos pensar a Terra em um formato mais plano, tá? Então a gente tem, ó, isso aqui, onde a gente tem uma visão, certo? Mais detalhada. Se eu te perguntar, para vocês sobre a questão, quantos continentes, quantos oceanos você consegue visualizar no planisfério, certo? Você consegue visualizar todos. Essa vai ser a resposta, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem uma visão mais geral desses continentes e oceanos mais detalhadas, né? Que você não precisa girar para ver o que tem do outro lado. Aqui tem uma parte, né, do Oceano Atlântico e aí eu vou girar para saber até, né, a margem dele, até onde vai. Não precisa, aqui você já tem uma visão geral, tá? No planisfério. Diferente do globo terrestre, tá? Onde você, como eu falei, você precisa girar para ver, né, poder ter uma noção melhor, uma visão melhor do que tem do outro lado, tá? Planisfério e aí o globinho, né, o globo terrestre, beleza? Então vamos lá. Agora no livro, as correções, né, da página 367, a gente vai para a primeira correção, a primeira questão, que diz o quê? Para você colocar um G para globo terrestre e um P para planisfério, tá? E aí a gente começa, né, a primeira letrinha, né, o primeiro quadradinho é um P de planisfério, porque você consegue ter uma representação cartográfica, né, onde é possível, né, observar as características de toda a superfície do planeta ao mesmo tempo, né? Planisfério, todas as características do planeta ao mesmo tempo você consegue observar, diferente do globo. No segundo quadradinho é a letra G de globo terrestre. Por que é a letra G? Porque diz assim, representa a superfície da Terra de maneira mais aproximada à sua forma real, ou seja, sua forma esférica, tá? Aquele formato arredondado como a gente conhece, certo? Que parece uma bola de futebol, alguns objetos que você até tem na sua casa. E se a gente observar bem, ele tem se tiver esse formato esférico, você faz essa comparação com o planeta Terra, certo? Letra G no segundo quadradinho, letra P no primeiro, letra G no segundo. No terceiro quadradinho, ainda na primeira questão, né, diz o que? Nessa representação é possível observar apenas uma parte do planeta de cada vez, tá? Então é o globo, como eu falei, você precisa girar para saber, para você ver, observar o outro lado. Então, é a letra G, só uma parte de cada vez, certo? Vamos lá, continuando. E o último quadradinho
diz o que? Nessa representação, a superfície da Terra é representada em uma superfície plana, não é? Planisfério, o próprio nome já diz, superfície plana. Por isso que a Terra é representada dessa forma, né? Você aqui já não vê um globo, você já vê um outro formato, onde você visualiza, né, de uma vez só, todos os continentes e oceanos, tá? Então, P, G, G, P. Essas são as letrinhas, né, correspondentes a esses quadradinhos da primeira questão. A segunda questão, você vai identificar, né, os elementos do mapa. Né? Como a gente sabe, o mapa, você faz a leitura, assim como você lê um texto também. Então, para você identificar esses elementos, você tem que saber, né, que os elementos são título, legenda, escala, fonte, certo? E a rosa dos ventos, né? Como aquele trabalho que a gente fez na nossa sala de aula. Depois você vai procurar aqui nesse diagrama, né? Nessa representação, esses elementos que eu acabei de falar, os elementos do mapa, o título, a legenda, a fonte, a rosa dos ventos e a escala. Espero que vocês tenham encontrado em casa, tá? A gente vai agora para a segunda questão. O que diz a segunda questão? Terceira questão, na verdade, tá? A terceira fala: agora escreva nos espaços indicados o nome das partes do mapa que você identificou no diagrama, ou seja, na questão 2. Quando você conseguiu identificar todos os elementos do mapa, você vai agora para a terceira questão e já vai sabendo, né, onde você vai colocar cada um desses elementos. Isso a gente viu também nos slides, né, na aula passada. Então vamos lá. O que diz cada um desses elementos correspondentes ao que já está no mapa, tá? Você vai só colocar o que já está no mapa. Então, onde eu tenho Bahia, 2 pontos, divisão política, é o que? É o título, legenda, escala, rosa dos ventos, tá? Então, você tem que saber identificar aqui. Então, no caso, seria o título, tá? Então, coloque nesse quadradinho do lado, nesse retângulozinho, do lado do título, coloque o nome título. Legenda, como a gente já estudou, é uma parte, né? É um quadradinho que fica dentro do mapa, onde ele identifica, né, algumas representações que existem nesse próprio mapa. Por exemplo, estradas, limites estaduais, federais, um tipo de vegetação, certo? Cores e símbolos, né, fazem parte da legenda de um mapa. Por exemplo, esse mapa aqui, ele traz essas linhas fininhas, né, que representam o limite municipal. Ah, tia, onde é que eu vejo isso? Dentro do mapa, tá? A legenda, ela sempre vai estar no cantinho do seu mapa para você saber fazer uma leitura melhor, certo? Então, limite estadual, municipal, e essas linhas pontilhadas são os limites estaduais, certo? O pontinho, capital estadual. Ah, mas por que não tem nas outras capitais? Por que eu não estou vendo esse outro pontinho? Tá? Então, vamos lá. É só porque o mapa está relacionado apenas com o estado da Bahia. Por isso que o pontinho, representando capital estadual, tá apenas lá em Salvador. Acharam? Identificaram aí no mapa? Vamos lá, circula aí a lápis onde tem Salvador, certo? Salvador, capital da Bahia, né, que já faz divisa, né, com Minas Gerais, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Piauí. Olha a imensidão do território baiano, né? E aí faz divisa política, né, com todos esses outros estados e também com o Oceano Atlântico, né? Tem um belíssimo litoral. Quem conhece a Bahia sabe que tem um grande litoral lindo que recebe todos os anos muitos turistas, tá? Então esse mapa, se a gente for analisar outras questões dele, a gente vai encontrar quando ele fala. Aqui a gente está observando só mesmo a questão política e identificando, né, esses elementos da legenda. Mas se a gente for estudar quais são os estados que fazem divisa, quais são
cite alguns municípios do estado da Bahia, a gente já teria que ter outro mapa, tá? Para ter outra visão, outra leitura. Então, nesse mapa aqui, ele pede, né, na questão, apenas que você identifique cada um dos elementos correspondentes, tá bom? E aí, a gente finaliza. Ah, tá, só mais uma coisa. Agora, onde é que tá a escala? A escala tá essa numeraçãozinha de 0 a 110 quilômetros, tá? Então, coloca o nomezinho lá, escala 0 a 110 quilômetros. Ah, tia, mas o que é escala? É apenas esse risquinho que representa, né, de 0 a 110 quilômetros. Nem todo mapa vai vir, né, com essa escala. Cada mapa tem uma escala diferente, porque escala nada mais é do que a proporção, o tamanho, né, que o mapa ele foi feito para caber naquele papel. A gente sabe que o estado da Bahia não cabe nessa folha, né, no livro da gente. Ele é bem maior, bem mais extenso. Então, foi criado, né, pelos cartógrafos a chamada escala para ter essa representação, certo? Rosa dos Ventos, isso a gente já fez em sala, todo mundo está sabendo que Rosa dos Ventos ela representa, né, os pontos cardeais e colaterais, e aí ela vem trazendo também no mapa, e aí você coloca o nomezinho, tá? A fonte foi de onde o mapa foi retirado. A gente sabe que o mapa foi retirado do site, né, do IBGE, um mapa elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por isso, né, a fonte do mapa, certo? Agora a gente vai para a quarta questão. Espero que todos tenham colocado os nomes, né, nos respectivos retângulos, certo? Para identificando, né, cada um desses elementos, né? Questão 3, certo? E agora a gente vai para a quarta questão. Na aula passada, a gente viu também a respeito dos mapas temáticos. O que são mapas temáticos? Certo? São mapas, né, que representam informações específicas de uma determinada porção da superfície terrestre. Tá? Se eu quiser um mapa sobre a agricultura na cidade de Parnaíba, sobre o turismo na cidade de Luiz Correia. Se eu quiser também outro mapa a respeito que mostra as praças que temos em Teresina. E aí, mais um mapa. Vamos falar agora, a gente está falando muito de espaço físico, né? Geografia física, mas vamos ver um mapa a respeito da população que reside, né? Que migra, por exemplo, né? Que viaja todos os anos do Piauí para trabalhar em São Paulo, certo? Então, a gente vai ter outro mapa. Agora eu quero um mapa sobre o número de mulheres que temos, né, no estado do Piauí. Mais um mapa temático. Então, são vários temas. Temas é relacionado, né, mapas temáticos relacionados a esses diversos temas específicos, certo? Um tema relacionado à hidrografia, ao relevo, à agropecuária, né? Se eu quiser um mapa, deixa eu ver, que mostre, né, os rios que correm, né, aqui dentro de Teresina. Quais são? Aí a gente tem, né, Rio Poti, Rio Parnaíba, que com certeza estariam nesses mapas, certo? E aí a gente consegue ter uma noção do que é mapa temático, tá, gente? Então, coloquem aí, espero que vocês já tenham feito, na verdade, a gente está numa correção. E aí, vamos lá. O que são esses mapas temáticos? São mapas que representam informações específicas, certo? Corrijam se vocês tiverem colocado errado. E se tiver colocado de outra forma, diferente da que eu estou falando, né? Mas relacionado também a informações específicas, tá tudo certo, tá bom? Então vamos lá. E aí, cite também, né, na sua resposta, alguns exemplos de mapas temáticos, tá? Você pode colocar, são mapas que trazem, né, informações específicas sobre alguma parte do território, alguma parte da superfície terrestre, tá? Como relevo, um mapa de hidrografia, né, que mostra os rios,
fica a seu critério. O importante é que você entenda esse conceito de mapa temático, tá bom? E agora a gente vai para a quinta questão. A quinta questão ela é pessoal, tá? Pessoal, e aí ela diz o quê? Pesquise em um atlas, um mapa temático e complete o quadro abaixo com as informações solicitadas, tá bom? Então, quando ele fala pesquise em um atlas, tia, mas no meu livro não tem atlas, tem outros mapas aqui. Então você vai lá na internet, no site do IBGE, ou então coloca até no Google mesmo, tá? Atlas geográfico, e você vai ter vários mapas, tá bom? Vários tipos lá de mapas temáticos. E aí, é um atlas, né? Pesquise em um atlas, um mapa temático e complete o quadro, tá? Aqui, qual o título do mapa que você encontrou, que você pesquisou? Poderia ser, se a gente estivesse em sala de aula, eu pedi para vocês trazerem de casa, né, esses mapas e a gente analisar cada um deles. Por exemplo, a Bianca trazia um mapa relacionado à hidrografia, e aí ela explicar, meu título do mapa é esse, a fonte, né, de onde eu encontrei esse mapa foi essa, certo? E o tema do mapa também é esse tema aqui. Então, cada um ia levar, né, um tipo de mapa diferente para a gente discutir, certo? Isso é o que a geografia, né, nos proporciona quando fala de mapas temáticos, tá? De mapas, na verdade. A gente está vendo que o nosso conteúdo, ele fala principalmente do estudo mesmo do mapa, de forma mais profunda, onde a gente vê principalmente esses diversos temas, né, que um mapa pode abordar, o que o mapa pode trazer para a gente, mas a gente vê também que a gente estudou lá no início sobre a Rosa dos Ventos, certo? Mas no mapa, o que é mais importante? O título, que a gente já sabe identificar o título de cara, certo? O título, a gente já estudou no início a Rosa dos Ventos. E agora, outra parte, outro elemento bem importante do mapa é a escala, perdão, a escala, certo? Mas o que é escala? É agora que a gente vai entender um pouco melhor, certo? Coloquem agora, é importante vocês pegarem um caderno, um lápis, borracha, para fazer algumas anotações, né, se for preciso, tá? Então vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Então, gente, tudo que tá aqui no slide, ele tá também lá no livrinho de vocês, tá? Mas é só pra gente entender um pouco melhor, agora a gente vai ver, sobre as representações em diferentes escalas. No livro de vocês, ele consta na página 372. 372, então vão acompanhando aí no livro também. Então, a gente tem representações em diferentes escalas, certo? Em diferentes tamanhos, por exemplo. Né? Quando eu falo em escala, a gente vai ver mais na frente esse conceito, ao que ele está relacionado. Mas já adiantando, quando você fala em escala, você já pensa em tamanho, tá? Você pode até colocar do ladinho aí do livrinho de vocês, a lápis mesmo, pequenininho, tamanho, ou então no caderno, tá? E aí, as representações em diferentes escalas. E aí, observe a sequência de imagens a seguir. Elas representam, né? Elas retratam parte da cidade de Brasília vista de cima para baixo, certo? Então, antes da gente analisar cada uma dessas imagens, como propõe o livro,
eu quero saber de vocês que já viajaram, por exemplo, de avião, certo? Como que vocês tinham aquela visão quando você estava lá em cima? Ou quem nunca viajou, vamos pensar no ponto turístico aqui de Teresina, a Ponte Taiada. Ah, quando eu subi, né, eu fui a primeira vez na Ponte Taiada, tava numa parte, né, na superfície plana, e aí eu fui subindo, lá de cima eu já tive uma visão mais detalhada, né, menos detalhada, na verdade, de Teresina, onde eu conseguia ver os objetos, né, objetos arquitetônicos, né, prédios, avenidas, ruas, bem pequenininhos, certo? Mas quando você tá aqui na superfície, né, lá embaixo, né, aqui embaixo, a gente consegue ter uma visão mais detalhada, tá? Então é mais ou menos isso também quando você tá no avião. Quando você tá no avião, você vê, né, quando você tá em cima, né, voando bem alto mesmo, você vê tudo muito pequenininho aqui, certo? Aqui na superfície terrestre. Então, isso tudo é relacionado à escala, é a visão, né, relacionada à proporção, ou seja, o tamanho de determinada coisa. No caso, a gente está falando, né, de escala geográfica, né, escala cartográfica, tá? Essa escala, ela tem o que? Ela tem tamanhos diferentes e a gente vai ver agora esse exemplo da cidade de Brasília. Brasília, nesse primeiro exemplo, a gente consegue visualizar, né, as ruas, conseguimos visualizar também, deixa eu ver aqui, os prédios, aqui é a esplanada dos ministérios. Quem já andou em Brasília, né, lá é bem, que é a nossa capital federal, tá? Cada prédio desse, ó, representa, aqui, ó, no cantinho aqui da sua tela, onde eu tô dando zoom, representa o ministério, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, e aí você consegue até estudar melhor sobre o território, certo? Depois a gente vai ver, não sei se na aula de hoje, a gente vai dar uma viajada pelo Google, onde a gente consegue visualizar isso tudo aqui, tá bom? Então vamos lá. Aqui você tem muitos objetos que você consegue ver. Por quê? Porque essa escala aqui, ela é uma escala pequena, tá? Então gravem bem isso, esse conteúdo. Escala pequena, ela tem mais detalhes. Quanto menor a escala, ou seja, quanto menor o tamanho, ela vai ter mais detalhes, tá bom? Diferente dessa outra, né? Que os detalhes já estão sumindo, né? Aqui é do mesmo território, né? Da mesma região. Olha o tamanho aqui, ó, daqueles prédios que a gente viu maiores, da esplanada, né? Ó, cada prédio que representa o ministério, tá? Então, aqui você já tem uma escala, né? Um pouco diferente dessa outra, tá? Você já tem uma escala maior, porque você está vendo mais lá de cima, mais distante. Suponhamos que a gente é um satélite e aí você está se afastando, ó. Você está tendo outra visão. Então aqui você vai ter uma escala maior, né, mais distante, e aí você vai ter menos detalhes. A gente tem menos detalhes, tá? Olha, Brasília, para quem não sabe, é uma cidade, né, projetada e aí no formato de um avião. Olha aqui. Quando a escala do mapa, né, ela vai diminuindo de tamanho, né, ela vai, ó, se distanciando, ela mostra, né, aliás, quando ela vai aumentando a escala do mapa, ela vai mostrando menos detalhes. Aqui você não consegue ver mais aqueles prédios, né, dos ministérios, tá? Então, quanto maior a escala, você vê menos detalhes. E aí você vê esse formato do avião, né, onde tem alguns bairros de lá, né, chamada Asa Norte e Asa Sul, né, algumas zonas, na verdade, Asa Norte e Asa Sul, certo? E, por último,
que está também no livro, já na página 373, essa outra imagem de Brasília, certo? Numa escala já bem diferente, tá? Então, analisando todas essas imagens, tem essa questão, essas 3 questões para vocês fazerem em casa e mais outra questão mais à frente, tá? Que eu vou passar para vocês. Mas vamos ver, antes da gente responder, o que é, né? Na verdade, escala, como está trazendo no livro, tá? No livro diz o quê? Que ao representar uma porção do espaço em um mapa, os elementos da superfície terrestre devem ser representados pelo tamanho reduzido, tá? Tamanho reduzido, porque a gente sabe que Brasília não cabe na folha do papel, a folha do meu livro, do seu livro, como eu já falei, né? Então, é representado nesse tamanho mais reduzido justamente para isso, tá? Para que sejam retratados isso tudo numa folha de papel, seguindo a relação da proporcionalidade. Proporcionalidade é relacionada a tamanho. Coloca também aí, tamanho, proporcionalidade, certo? Então, nos mapas, essa relação de proporcionalidade entre as medidas do espaço terrestre, tá? Eu tô lendo aqui no livro de vocês, na página 373, do espaço terrestre, assim. E aí, a gente consegue, né, a gente entende agora o que é uma escala, certo? Que são o quê? Essa representação, né, de um elemento cartográfico muito importante, é a chamada escala. E aí, eu trouxe também essa definição que está lá no livro, que diz, né, que a escala, ela informa a proporção em que a representação está reduzida em relação à realidade. Por isso dizemos que as escalas estabelecem uma relação de proporcionalidade, ou seja, de tamanho, entre a representação e a área correspondente à superfície. Vamos lá de novo analisar o que ele está dizendo aí. A escala informa a proporção, ou seja, o tamanho, certo? Em que a representação, quando eu falo em representação, são essas imagens que estão no livro da gente, uma imagem de satélite, um mapa, tá? Então, em que a representação está reduzida em relação à realidade. Como eu já falei, na realidade, o mapa do Brasil nem cabe no papel, né? O mapa de Teresina, o mapa do meu bairro, do seu bairro, não cabe no papel. Então, por isso dizemos que as escalas estabelecem uma relação de proporcionalidade entre a representação e a área correspondente da superfície terrestre, tá? Então, quando a tia falar, ou vocês lerem em qualquer outro material ou no livro, quando estiver estudando, quando falar em escala, você vai lembrar de proporcionalidade, de tamanho. E lembre também, anota aí no livro de vocês do ladinho, ou no caderno, né? Anota a lápis, claro, ou no caderno. Quanto maior a escala, né? Quanto maior o tamanho, você vai ter o que? Menos detalhes, tá? Menos detalhes. Gravem bem, quanto maior a escala, você terá menos detalhes. Nessas imagens de satélites, elas não trouxeram a questão da escala, né? Como a gente viu nos mapas, né? Que tem lá no mapa da página que a gente corrigiu, né? Ainda há pouco. Da página 368. Não traz essa questão, mas a gente vai ver mais à frente também. Então, coloque: quanto menor a escala, são maiores os detalhes, tá? E quanto menor a escala, você observa mais detalhes. Quanto menor, mais detalhes. Então, vamos mostrar novamente aqui. Quanto menor, mais detalhes. Quanto mais próximo, certo? Eu tenho mais detalhes. Quanto mais distante, é maior a escala. Mais distante, maior a escala. E aí eu vou ter menos detalhes, tá? Menos detalhes. Aí eu não consigo ver uma rua, não consigo ver aqueles prédios dos ministérios, certo? Então,
vamos entendendo essa diferença. E aí, para casa, vão ter essas 3 questões da página 373, onde eu vou colocar na plataforma também para você analisar. E também essa primeira questão da página 376, tá? Ah, tia, são só essas duas? Não, tem mais um trabalho, uma pesquisa que eu quero que vocês façam, que eu também vou explicar direitinho aqui e vou explicar na plataforma, tá? Então, essa pesquisa, ela é relacionada à imagem de satélites, tá, tia? Mas como é que eu vou conseguir essas imagens? Não são essas que estão aqui. Eu quero que vocês pesquisem no Google, Google Maps. Vocês vão lá, coloca Google Maps, pede para um adulto ajudar você, tá bom? Onde você vai colocar o nome do seu bairro, por exemplo. Coloca o nome do seu bairro ou o nome da sua rua. E aí tem a opção imagem de satélite, aí você vai buscando, né, encontrando lá. E aí você vai me dizer depois se você encontrou mais detalhes, o que foi que você achou desse recurso, tá? Do Google Maps. Porque aqui no livro a gente está vendo que são imagens de satélites, para você ter uma noção de grande escala, pequena escala, tá bom? E aí vocês fazem um pequeno texto de até umas 10 linhas, no mínimo 10 linhas, tá? Nada muito pequeno, contando, né, essa questão do uso dessa tecnologia, como que você acessou, né, o Google e descobriu, tá? Eu vou explicar melhor na plataforma, tá bom, gente? Então, na página 373, a gente tem 3 imagens. A primeira diz qual a principal diferença entre as imagens da sequência mostrada nessas páginas. E aí você vai dizer, né, que a principal diferença são o tamanho das áreas, né, e a quantidade de elementos retratados. Você vê mais prédios na primeira imagem porque, né, uma escala, ela tem, né, uma escala menor, por isso que você vê mais detalhes, tá? Essa questão de escala é muito bom a gente praticar. Então, na próxima aula eu vou trazer outros mapas diferentes do que está no livro para a gente entender melhor essa questão de escala antes da gente ir para esses cálculos, porque tem alguns cálculos relacionados à escala. Na segunda questão, diz o quê? Deixa eu só aumentar aqui. Tá, então na segunda questão, da primeira imagem para a última, os detalhes dos elementos da paisagem tornam-se mais visíveis ou menos visíveis? E aí você, olhando, você vai conseguir responder essa questão, tá? Da primeira para a segunda, esses elementos da paisagem, eles tornam-se mais visíveis para você? Você vê melhor esses elementos ou não? Ou você vê melhor na primeira? E aí você vai responder. E a terceira também, ela é bem simples, né? Quando fala dos elementos da paisagem, na primeira, né? Observe. Depois, tente identificá-los nas imagens seguintes. Relate, né, com os colegas o que você concluiu ao realizar essa observação. E aí você pode fazer em casa, né, também, com a ajuda dos seus irmãos, seus pais, né, os irmãos mais velhos, por exemplo, e aí te ajudar a responder essa questão aqui, tá bom? Mas ele é muito simples, porque ele fala aqui, relate aos colegas. Como a gente não está em sala, então você relata para alguém, né, da sua casa, que te acompanha nas atividades, tá? Na primeira questão, da página 376, a gente vai responder só essa primeira, porque a gente não estudou na aula de hoje sobre essas questões, né, de escalas, tá? Então, você vai completar com maior, né, menores e detalhes. Você vai completar. Eu vou responder só o primeiro, a primeira linha, o primeiro espaço, e vocês respondem os outros, tá? Então, quando a porção da superfície terrestre retratada é maior, os detalhes visíveis da imagem tornam-se menores. Ixi, respondi os 2 espaços, tá? Então, pegar aquelas anotações que eu falei para vocês a respeito de quanto maior a escala, menos detalhes, e quanto menor a escala, mais detalhes. E também fazer a pesquisa, né, que eu propus, e a gente vai conseguindo
trabalhar. Deixa eu ver se dá tempo eu entrar aqui no Google para vocês, para eu mostrar para vocês, como é bem simples. Ó, deixa eu sair aqui. Eu já tinha deixado aberto aqui, ó, Google Maps. Se a internet estiver falhando, gente, ah, tá. Pronto, eu coloquei aqui em cima. Isso aí aqui. Coloquei aqui Gramado, Rio Grande do Sul, né? E é isso que vocês vão fazer. Parece bem rápido. Gramado. Pronto. Aqui em cima, onde eu vou clicar agora, acima, onde tem a hora, né, do meu celular, aí tem esse símbolozinho, vou clicar nele. E aí tem as opções, ó, satélite, relevo, transporte público, tá? Bicicleta, se eu quiser ver, né, no Google Street View, aí eu vou conseguir visualizar também. Vamos ver aqui imagem de satélite, como é que aparece lá. Olha só o que a gente consegue ver. Aqui eu já estou numa escala, né, bem diferente, numa escala onde eu estou vendo menos detalhes, ou seja, é uma escala grande, tá? Estou na escala grande. Mas se eu quiser ver mais detalhes, eu vou para uma escala pequena. Então eu vou aproximar, né? Ó, e aí eu consigo ver. Vamos lá onde tem esse ponto aqui, turístico. Como eu falei, né? Se eu quero ver mais detalhes, então a escala é pequena. Olha aqui. Vamos aproximar mais rápido. Dependendo da internet, você consegue. E é isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês entrem, coloquem o nome do bairro de vocês. Vamos fazer assim, não precisa ser só do bairro, não. Ou da rua, não. Coloque de algum país que você queira ver, algum estado, tá? E aí vai abrindo aos poucos e você consegue visualizar, tá bom? E aí você vai e depois conta no seu relatóriozinho de no mínimo 10 laudas o que você conseguiu visualizar com esse Google Maps, tá bom? Então, turma, a gente está finalizando já a aula, tá? Eu vou deixar na plataforma mais informações, como você vai entrar nesse aplicativo. Mas se você tiver dúvida, você volta aqui no vídeo para ver, tá? É bem simples, é só colocar Google Maps, a cidade que você quer pesquisar, ou bairro, ou sei lá, outro país, por exemplo, e aí depois você relata como que você conseguiu, tá bom? Visualizar. Pois um abraço e a gente se encontra, né, na próxima aula. Beijo em todos.